Decreto 3048, seção 2, da carência. Artigo 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. Parágrafo 1º. Para o segurado especial, considera-se período de carência para fins de concessão dos benefícios de que trata o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 39, o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, igual à quantidade de meses necessária à concessão do benefício requerido. Parágrafo 2º. Será considerado, para efeito de carência, o tempo de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público anterior à Lei 8.647 de 93, efetuado pelo servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, ainda que em regime especial, de fundações públicas federais. Parágrafo 3º. Não é computado para efeito de carência o tempo de atividade do trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991. Parágrafo 4º. Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, do trabalhador avulso e, relativamente ao contribuinte individual, a partir da competência abril de 2003, as contribuições deles descontadas pela empresa na forma do artigo 216. Parágrafo 4º-A. Para fins de carência, no caso de segurado empregado doméstico, considera-se presumido o recolhimento das contribuições dele descontadas pelo empregador doméstico a partir da competência junho de 2015, na forma prevista no artigo 211. Parágrafo 4º-B. Para o segurado empregado doméstico filiado ao regime geral de previdência social, nessa condição até 31 de maio de 2015, o período de carência será contado a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Parágrafo 4º-C. Para o período de filiação comprovado como empregado doméstico sem a comprovação do recolhimento ou sem a comprovação da primeira contribuição sem atraso, será reconhecido o direito ao benefício na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 36, independentemente da categoria do segurado na data do requerimento. Parágrafo 5º. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 13, as contribuições vertidas para regime próprio de previdência social serão consideradas para todos os efeitos, inclusive para os de carência. Parágrafo 6º. Para fins de carência, as contribuições anteriores à data de publicação da emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019, serão consideradas em conformidade com a legislação vigente à época. Artigo 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária, de aposentadoria por incapacidade permanente, de salário maternidade, de salário reclusão, as contribuições anteriores à perda somente serão computadas para fins de carência depois que o segurado contar, a partir de nova afiliação ao regime geral de previdência social, com metade do número de contribuições exigidas para o cumprimento do período de carência definido no artigo 29. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ao segurado oriundo de regime próprio de previdência social que se filiar ao regime geral de previdência social após os prazos a que se refere o inciso 2 do caput e o parágrafo 1º do artigo 13. Artigo 28. O período de carência é contado: 1. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, a partir da data de sua filiação ao regime geral. E 2. Para o segurado contribuinte individual, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 26, e o segurado facultativo, inclusive o segurado especial que contribua na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 200, a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, e não serão consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referente às competências anteriores, observado, quanto ao segurado facultativo, o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 11. Parágrafo 1º.
para o segurado especial que não contribui na forma do parágrafo 2º do artigo 200, o período de carência que trata o parágrafo 1º do artigo 26 é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante comprovação na forma do disposto no artigo 62. Parágrafo 2º. O período a que se refere o inciso 18 do artigo 60 será computado para fins de carência. Parágrafo 3º. Para os segurados a que se refere o inciso 2, optantes pelo recolhimento trimestral na forma prevista nos parágrafos 15 e 16 do artigo 216, o período de carência é contado a partir do mês de inscrição do segurado, desde que efetuado o recolhimento da primeira contribuição no prazo estipulado no referido parágrafo 15. Parágrafo 4º. Para os segurados a que se refere o inciso 2 do caput, na hipótese de perda da qualidade de segurado, somente serão consideradas para fins de carência as contribuições efetivadas após novo recolhimento sem atraso, observado o disposto no artigo 19e. Artigo 29. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto no artigo 30, depende dos seguintes períodos de carência. 1. 12 contribuições mensais nos casos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. E 2. 180 contribuições mensais nos casos de aposentadoria programada por idade do trabalhador rural e especial. 3. 10 contribuições mensais no caso de salário maternidade para asseguradas contribuinte individual, especial e facultativa, respeitado o disposto no parágrafo 2º do artigo 93 e no inciso 2 do artigo 101. 4. 24 contribuições mensais no caso de auxílio reclusão. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3 será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Artigo 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 1. Pensão por morte, salário família e auxílio acidente de qualquer natureza, observado, quanto à pensão por morte, o disposto no inciso 5 do caput e nos parágrafos 3º e 4º do artigo 114. 2. Salário maternidade, para asseguradas empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. 3. Auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime geral, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde e da Economia, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 4. Aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão por morte aos segurados especiais, desde que comprove o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido. E 4. Reabilitação profissional. Parágrafo 1º. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. Parágrafo 2º. Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso 3 do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, seja cometido por alguma das seguintes doenças: 1. Tuberculose ativa. 2. Hanseníase. 3. Alienação mental. 4. Esclerose múltipla. 5. Hepatopatia grave. 6. Neoplasia maligna. 7. Cegueira. 8. Paralisia irreversível e incapacitante.
9. Cardiopatia grave. 10. Doença de Parkinson.